Beleza, então. Falamos das lâminas com alto teor de carbono e agora eu preciso cortar uma madeira que ela é mais abrasiva, um pouco mais dura para ser cortada, né? Com uma lâmina de aço alto carbono, ele vai fazer o corte, porém a vida útil da lâmina vai ser bem menor. Por quê? Ela vai perder a fiação mais rápido. Para isso, nós temos a nossa linha bimetálica, que é a Woodpecker Pro, WPB. E o que é uma lâmina bimetálica? E, como o próprio nome já diz, é uma lâmina que ela tem dois metais. Ou seja, o corpo dela é em aço alto carbono, que vai dar flexibilidade, e na parte dos dentes é um aço rápido, que ele tem uma elevada e uniforme dureza. Então, ou seja, ele vai ter um corpo robusto, muito resistente à fadiga, por ser o aço alto carbono, e a face de corte ela vai ser em um aço com uma dureza muito maior. Ou seja, os dentes eles vão se manter afiados por muito mais tempo. Você vai ter um rendimento muito superior a uma lâmina toda de aço alto carbono. Então, ela vai produzir cortes muito mais rápidos e muito mais precisos. Essa lâmina aqui é um excelente custo-benefício, né? Ela pode ser usada em máquinas verticais ou horizontais, né? Corta qualquer tipo de madeira, desde aquela madeira compensada, MDF, ou uma madeira um pouco mais dura, né? E um ponto legal dessa lâmina é o corte de pallet, né? O corte de pallet, né, como vocês conhecem, né, ele é pregado, né, as madeiras, e você precisa fazer o desmanche desses pallets para reaproveitar a madeira ou até para substituir uma madeira que está com problema ou quebrada, né? Só que para cortar isso daí, você tem o prego é metal. Então, como essa é uma lâmina bimetálica, é a mesma tecnologia usada para corte de metais. Esse aço rápido da ponta dos dentes, ele vai possibilitar o corte do prego. Então, se algum cliente de vocês, ou se você tem uma indústria de desmanche de pallet, precisa de uma lâmina para fazer esse desmanche, a lâmina ideal é a WPB. Eduardo, aquele Sim. pessoal que corta toras, que tem aquela máquina com volante de pneu, essa fita também que é indicada? Ou tem outra? Não, se ele não for utilizar para corte se não tiver pregos ou algum material um pouco mais duro, mais resistente no meio da madeira, não necessariamente. Ele pode usar uma WPP que ele vai ter um rendimento muito bom. Mesmo para tora? Mesmo para tora. A não ser que seja um angelim, um tauari, que é uma muito mais abrasiva. Aí vai ter que ser uma WPB, que é a bimetálica. Mas se for um pino, eucalipto, né, ele pode utilizar WPP sem problema nenhum. Então dá para falar assim, madeiras mais moles, mais maleáveis, mais fáceis de cortar, trabalha com alto carbono. Madeiras mais duras, daí começa a pegar a bimetálica e as próximas que você vai falar em diante aí. Isso mesmo, isso mesmo. Olha. Também WPB, né, temos de largura que vão desde 6 milímetros até 54, também variando dentições, né, e na largura de 34 temos duas espessuras, para esse cliente que necessita de uma espessura maior ou menor. Bem, agora eu preciso realizar cortes de madeiras, realmente aquelas madeiras de lei, né, cortes de dormentes, né, então, que é uma madeira extremamente dura, extremamente abrasiva. Para esse caso, a nossa lâmina mais indicada, que é a nossa linha que está no topo, é a nossa linha de metal duro. Ela tem ponta de carboneto de tungstênio, ou seja, em cada ponta de dente você tem uma pastilha de metal duro, né? Elas são retificadas com tripla fiação. O que isso significa? Que você vai conseguir penetrar na madeira muito mais rápido, e como ele é um carboneto de tungstênio, ele tem elevado poder de absorção de calor, né? E ele vai conseguir fazer um corte muito melhor sem danificar a fiação. Então, ela é muito resistente à fadiga, ela tem uma durabilidade muito grande, o acabamento de corte fica excelente devido a esse dente retificado com essa tripla fiação, né? Ela permite cortar em contorno, eu já vou falar da diferença dos dois modelos, e você reduz o tempo de corte, ou seja, você vai aumentar a sua produtividade. E além de aumentar a produtividade, você vai ter uma alta durabilidade. Pode ser utilizado em todos os tipos de máquinas, né? Então é eficiente para corte de madeiras duras e abrasivas. Essas duas que eu comentei, que é o angelim e o tauari,
hoje eles são amplamente utilizados na fabricação de móveis, cadeiras, mesas, e essa lâmina é a ideal para esse tipo de corte. Por quê? Você vai ter menos setup, ou seja, você vai precisar trocar a lâmina muito menos. E, ou seja, quanto mais tempo de máquina parada, menos você está produzindo. Então, você aumenta a produtividade dela. Né? Qual é a diferença entre a AFS e a ATS? Né? É o mesmo produto, porém a AFS ela vai de largura de 19 até 41, né? E a ATS é a largura de 13. Ou seja, a partir do mesmo princípio que a gente conversou lá no início. Se você precisar realizar cortes retos, você vai utilizar uma AFS. Se você vai utilizar para cortes em contorno ou em curvas, você utiliza a ATS. E eu vou passar agora um videozinho mostrando a fabricação, o corte de pé de cadeira com uma Eduardo, ATS. Fala, João. mais uma vez, antes de passar o vídeo aí. Manda aí. Essas lâminas de metal duro, como você explicou, elas são muito boas, né? Tem alta resistência, né? Existe alguma restrição para não conseguir, não poder usar a lâmina de metal duro? Não, não. A lâmina de metal dura ela pode ser utilizada em todas as máquinas, tanto nas verticais quanto nas horizontais. Máquinas de não tão grande porte, elas podem ser utilizadas em toda e qualquer máquina para corte de madeira. Ah, ok. O que vai diferenciar mesmo é a alta produtividade, né? Ela vai durar muito mais tempo, né? E vai te dar uma produtividade e um acabamento muito melhor. Lógico, Mas tem tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem isso seu... tem um custo mais elevado, né? Exatamente, mas para determinados processos é mais interessante que você tenha uma lâmina com um valor agregado maior, mas que vai te dar um resultado melhor do que ter uma lâmina mais barata, onde você vai ter que trabalhar um item, ou você vai ter que ter que parar muitas vezes, né, para trocar a lâmina. É o Então, custo-benefício, né? Às vezes custo-benefício, vale exatamente. mais a pena ter um custo maior de entrada e acabar economizando no processo inteiro, né? Exatamente, até porque para essas máquinas, geralmente são máquinas automatizadas, o tempo de setup, que é a troca da lâmina, é muito grande. Então, quanto menos vezes você tem que parar o processo para trocar a lâmina, você vai ganhar em produção. Então, esse é um dos pontos que ela é bem utilizada, né? Tem que colocar na balança o custo-benefício. Bacana. Vamos lá, vou mostrar o vídeo aqui. Aqui vocês estão vendo aqui a máquina vertical, né? Nesse sentido. Depois eu coloco o vídeo no início de novo. Aqui, o cabeçote ali, os guias, eles são móveis, né? Ele que faz essa inclinação para realizar o corte em curva. Então, por isso a importância de você ter um corpo flexível, né? Porque você tem essa torção. Aqui a máquina toda automática, né? E agora no final, olha só que interessante, o operador ele passa um giz para ver como é que está a qualidade final do corte, né? E o que que isso vai impactar? Né? Como essa lâmina aqui é uma ATS, ela vai te dar um alto grau de acabamento, você elimina o processo de lixamento, que seria o próximo processo. Ou seja, se aqui a gente tivesse uma lâmina tradicional, além de ela durar muito menos, o acabamento não seria bom. Então, daqui, o próximo passo seria ir para o lixamento. Como a lâmina já proporciona esse acabamento muito melhor, ele sai daqui direto para um outro processo, que eu não me engano se é de pintura ou se é de chanframento dos cantos ali. Então, né, dá de identificar aqui que como é importante ter uma lâmina com uma tecnologia melhor, mais avançada, para que você ganhe no seu processo produtivo. Eu estou passando de novo ali só para exemplificar novamente. Lembrando que essa é uma madeira, é um tauari, que é uma madeira extremamente dura e extremamente abrasiva. Essa máquina é toda automática, é colocado os pranchões ali, ela faz todo o corte, ela recua, ela avança, né?
Então, é por isso que eu falei do setup, né? É uma máquina que demora muito para trocar uma lâmina. Certo, pessoal? Alguma dúvida no chat aí referente aos nossos modelos de lâminas? Senão vamos seguir aqui. Né? Também dentro da indústria moveleira, nós necessitamos às vezes fazer cortes em espuma, borracha, papelão, cortiça, couro. Né? Então, para isso, nós temos a nossa linha de facas fita. Né? Elas são produzidas em aço alto carbono, né? E ela tem uma ação similar à do estilete. Você não remove o material para fazer o corte. Né? Você produz um corte muito mais rápido, muito mais suave e preciso, e o acabamento fica excelente. Temos 6 modelos, né, que é o CRVS, que é o corte reto vazado simples, CRVD, que é o corte reto vazado duplo, CSVD, que é o corte scallop, que é similar àquela faca de cortar pão. Né? Temos a COVD, que é o corte ondulado vazado duplo, e CVVD 10 e 14, que são cortes em V, porém mudando a dentição, né? 10 e 14 dentes por polegada. Então, como eu falei, ela é amplamente utilizada para corte de espuma, borracha, papelão, papel e cortiça. Também temos uma gama grande de larguras, né, que vai desde 6 até 38. Até nesse caso aqui temos um modelo que é em aço inox, também que é para uma determinada aplicação, né? Mas temos essa possibilidade de fornecer ela também em inox, né? Bem, é isso, sobre as facas fita, né? Ela é um complemento dentro da indústria moveleira, onde você precisa também, além de cortar, por exemplo, para fazer um sofá, você vai precisar, além de cortar a madeira, que é a estrutura do sofá, você vai precisar cortar o couro, cortar a borracha, cortar a espuma. Então, também você consegue complementar a linha com essas facas fita. Beleza? Fechamos aqui. Esses são todos os nossos produtos, né? Toda a nossa linha de lâmina de serra de fita. E agora, como a gente vai selecionar a lâmina, né? Como que a gente vai identificar qual é a melhor lâmina para o meu processo produtivo? Então, são 4 pontos que a gente vai ter que verificar aqui. O primeiro ponto é o tipo da lâmina, ou seja, o que o cliente vai cortar? Que resultado que ele espera? Ele quer alta produtividade? Ele quer corte em contorno? Ele vai cortar madeiras muito abrasivas? Então, é ali que a gente define qual o modelo. Para exemplificar aqui, vamos simular que um cliente vai realizar cortes em pinos de alta produtividade. Então, para isso, vamos usar uma WPP. Então, o primeiro ponto, o modelo da lâmina, WPP. Segundo ponto é a largura da lâmina. Né? Como a gente já viu, né, a largura da lâmina ela está atrelado à capacidade da máquina. Então, aqui, por exemplo, uma máquina horizontal, com capacidade de lâmina de 32. Então, WPP 32. O próximo passo é a dentição. E a dentição, conforme a gente já viu naquela tabela, também quem vai definir é o cliente. Ou seja, voltando por exemplo que a gente pegou aqui, né, vai cortar pinos, alta produtividade acima de 200 milímetros. Então, acima de 200 milímetros, conforme a nossa tabela, é uma dentição 1.1. Então, vamos lá. WPP, 32 largura, 1.1 dentes por polegada. E o quarto ponto é o comprimento da lâmina. E como a gente já falou, o comprimento da lâmina, quem vai fornecer também é a máquina. No caso aqui, como exemplo, uma lâmina de 4,59. Então, vamos lá. Dos 4 pontos que a gente necessita para selecionar a lâmina, para identificar qual é a melhor lâmina, 2 é a máquina que vai nos fornecer, que é a largura e o comprimento. E os outros 2, quem vai fornecer é o cliente, né, que vai falar o que ele precisa cortar e qual é a seção de corte que ele vai utilizar. Certo? Também no nosso catálogo, na página 8, se eu não me engano, 8 e 9, temos o guia rápido de aplicação, onde temos na coluna vertical aqui, né, os modelos de lâmina e na coluna horizontal aqui os tipos de materiais, né? Pallet, MDF, dormentes, e aqui, quanto mais estrelas, né, a performance aumenta. 3 estrelas é excelente, 2 estrelas é satisfatório e 1 estrela é regular. É um guia rápido para você bater o olho e identificar. Eu vou cortar um dormente, né, então eu preciso de uma ATS ou uma AFS.
FS, que são 3 estrelas. Porém, a WPB, que é a bimetálica, vai ter um resultado também aqui satisfatório. Certo? A mesma coisa as facas fita também, né? Os modelos de faca fita, né? Corte reto, vazado simples e duplo, scallop, ondulado ou em V, corte de espuma, plástico, borracha, papelão, tecidos e feltros, carnes, isolamento em fibra de vidro. Então, aqui também é um guia para você identificar qual é a lâmina ideal do seu corte. E dentro da linha da Start também temos as máquinas de serra de fita para madeira, né? São 4 modelos, e o que diferencia eles é a capacidade de corte, né? Então, temos a 2505, né, que vai ter uma capacidade de corte de 105 por 245 milímetros, né, largura e altura. A 2510, 160 por 300 milímetros. A 2520, de 235 por 345. E a maior delas, que é a 2530, 430 por 600 milímetros. Lembrando que todas elas também movimentam a mesa, tirando a 2505, que é o nosso modelo de entrada, que é ideal mais para trabalhos artesanais, bricolagem, né? Mas partindo da 2510, todos os modelos têm ajuste de mesa, ângulo, então são máquinas bem completas, todas dentro da NR12, então vale a pena conhecer melhor essa nossa linha de produtos aí. Certo, pessoal? No final tivemos que dar uma corrida ali para não atropelar o tempo. Ficou alguma dúvida? Questão de modelos, de utilização, de como identificar qual é a melhor lâmina? Vamos finalizar aqui, daí a gente vê se tem alguma dúvida no chat ali. Falando agora sobre a promoção e assistência técnica, né? Então, fizemos todo esse trabalho de pós-venda, identificação de melhor produto, né, uma dúvida que o cliente tem, uma dúvida que o distribuidor tenha, uma ação em conjunto para definir qual o melhor produto. Então, hoje somos em 10 técnicos, espalhados pelo Brasil. Como eu faço para localizar qual é o técnico que atende minha região? Então, aqui tem um videozinho bem legal, mostrando dentro do site da Start, que também o link está na descrição ali. Você vai lá no site start.com.br, vai em técnicos Start, e você vai localizar conforme o estado, e depois de escolher o estado, você escolhe a cidade que você necessita de atendimento, e ele vai dar a lista dos técnicos que atendem aquela região. Então, aqui até pegou Santa Catarina e Blumenau, então eu atendo, então vai estar o meu contato, o telefone e e-mail, e temos o contato do Fábio também, que cuida mais da linha alimentos. Mas não quer dizer que, sendo um da linha alimentos, ele não vai atender metal mecânica, ou no caso do outro, que não está em alimentos, ele não vai atender. Todos os técnicos são aptos para atender qualquer tipo de atendimento aqui, qualquer linha de produto. Falando também sobre, agora com essa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Isso é um desses pontos que nós tivemos que trabalhar, que é treinamentos online, né? Vídeos de produtos, até peço que vocês entrem no nosso canal no YouTube, tem vários vídeos bem legais, vídeos treinamentos, explicação sobre produtos, né? Melhor utilização, né? Estamos fazendo esse treinamento online, homologações online, lives também, quem já teve a oportunidade de participar, entregas técnicas online. Então, o Departamento de Assistência Técnica e Promoção, ele está se reinventando nessa pandemia para conseguir atender todo mundo, mesmo que às vezes não possa fazer aquela visita em loco, né? De qualquer forma, o cliente e o distribuidor não vão ficar sem atendimento.